Olá, boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai estar começando a live dessa semana. Hoje é quinta-feira, estamos marcando sempre às 20 horas. Faltam 2 minutinhos aí para a gente começar. É o tempo que as pessoas vão entrando gradativamente na live. A gente vai começando um pouquinho sobre ela. Primeiro, esse é um projeto que nós estamos fazendo na quarentena. Para quem está acessando a live pela primeira vez, essa é a 7ª semana que nós já estamos apresentando. Todas as quinta-feiras, às 20 horas. Começou lá atrás, numa brincadeira, na primeira semana da quarentena. A gente decidiu fazer alguma coisa que nos provocasse um tipo de entretenimento e ao mesmo pudesse levar para as pessoas que seguem o Instagram, @um pouquinho de cada lugar, levar um conteúdo relevante na área de turismo e também na área de geografia sobre alguns dos principais destinos do mundo. Fizemos Itália, Espanha, França, fizemos Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos e essa vai ser a nossa 7ª live. Semana passada nós estávamos fazendo aqui Reino Unido e Irlanda e fizemos uma enquete que durou até o domingo sobre qual seria o destino de hoje. Naquela oportunidade nós escolhemos 3 destinos para colocar na enquete, foi exatamente África, Bahia ou Canadá. No domingo nós apuramos o resultado da enquete e as pessoas que seguem um pouquinho de cada lugar e participaram, escolheram África para nós fazermos. Aí veio o primeiro dilema. A África é um destino que a gente gosta muito, com o qual eu me identifico muito. Só que existem vários lugares da África que são interessantíssimos e nós já tivemos por lá em muitos desses destinos. Aí escolhi Quênia e Tanzânia. É uma dupla de países que combina, não dá para fazer os dois juntos numa única live. É um destino turístico que se faz normalmente em conjunto, numa única viagem, e por isso escolhemos Quênia e Tanzânia para fazer a live de hoje. Algumas pessoas já entraram aí, já dá para a gente começar? Tá na hora? O pessoal tá começando a chegar aqui. Já deu 8 horas? Vamos ver só aqui Vamos falar sobre Quênia e Tanzânia, geografia e turismo. Fala o pessoal que está apoiando também a live. Sim. Desde que nós começamos, a gente conseguiu aí alguns apoios para fazer a produção da live. A gente está contando com o apoio do Shopping da Bahia, o apoio da Via Alegria, que é uma agência de viagens que nós cuidamos dela, onde a gente faz assessoria de viagem. O Sartre, o Colégio Sartre está nos apoiando também, e a Fio Laser também está nos apoiando. São os apoiadores da live. Pela 3ª vez consecutiva, a gente está conseguindo aí esse apoio dessa turma. Bom, a gente abre sempre com algumas características e curiosidades da geografia. Abri com o mapa da África para posicionar aí o Quênia e a Tanzânia. São países da África Oriental. Quênia e Tanzânia ficam no centro do continente e na África Oriental são países que fazem fronteira ali. Aí está um mapa ampliado da localização deles. Nairobi, a capital do Quênia, Dar es Salaam, capital da Tanzânia, e ali está a divisão entre os dois países. Muito próximo da linha do Equador. A linha do Equador passa aqui, ao sul do Quênia, passa muito próximo da fronteira dos dois países. O relevo da África é um relevo que tem uma uniformidade muito grande. Quando a gente olha esse mapa, a gente percebe isso. A grande maior parte do continente é formado por essa grande mancha laranja e amarela aqui, Essa grande mancha laranja é um grande planalto. A África quase como um todo é um grande planalto. Existe uma grande planície aqui no Vale do Rio Zambeze, uma grande planície aqui na região da Nigéria, mas no mais, a grande maior parte do continente é um grande planalto. Isso cria uma uniformidade de relevo e ajuda muito também na uniformidade do clima e da vegetação do continente. Quando eu ainda estava em sala de aula e estudava África, ou estudava clima com os meus alunos, eu dizia que o clima e a vegetação da África é como se fosse uma brincadeira de papel em que a gente joga uma tinta e dobra o papel. A imagem que se forma de um lado é muito semelhante à imagem que se forma do outro. Porque a linha do Equador divide a África exatamente ao meio. Então o que acontece no clima e na vegetação a norte da linha do Equador é semelhante ao que acontece a sul. E a uniformidade geomorfológica ajuda muito nessa simetria, nesse equilíbrio das características de clima e vegetação do continente. Aí vamos observar o detalhe de para onde nós vamos trabalhar, que é Quênia e Tanzânia.
Quênia e Tanzânia ficam aqui, ó, exatamente nesse maciço planáltico, é uma das áreas mais elevadas do continente. Aliás, o ponto culminante do continente africano está no norte da Tanzânia, exatamente nessa região daqui. Tá? Então existe uma uniformidade muito grande do que nós estamos falando entre Quênia e Tanzânia. Os planaltos são planaltos em média de altitude entre 1.500 e 2.000 metros, o que dá ao Quênia e a Tanzânia um equilíbrio de temperatura também. As temperaturas são temperaturas bastante agradáveis o ano inteiro, pela altitude. A altitude ajuda muito na temperatura do Quênia e da Tanzânia. Essa característica do relevo tira dessa faixa da linha do Equador, porque a linha do Equador passa aqui, ó, nessa região, tira a característica do clima equatorial. O clima equatorial que aparece na Amazônia brasileira, aparece na África, nesse bolsão central aqui, ó. Mas quando chega para a região do leste da África, deixa de ser clima equatorial por causa da altitude. E aí se torna clima tropical. Aí está aquilo que eu falei para você do pingo de tinta jogado num pedacinho de papel. Um pingo de tinta jogado num pedacinho do papel espelha a vegetação e espelha o clima da África. O que vai para o norte vai para o sul, já que a linha do Equador divide exatamente ao meio. Então nessa faixa marrom a gente tem clima equatorial, o motivo é aquele que eu lhe falei, está na linha do Equador e em áreas de planície. Nessa área marrom claro está o clima tropical. Tudo isso é importante, por isso a gente vai frisar no início, para a gente entender muito sobre a vida animal na África, compreender um pouco também dos climas, tá? E da vegetação. Então o clima tropical pega toda essa faixa aqui, ó, marrom claro. Na faixa amarela tem os grandes desertos que acompanham o continente africano e nos entornos dos desertos, normalmente climas semiáridos. Aí a gente tem um mapa da vegetação da África. De novo, um pedacinho de papel com um pingo de tinta dobrado ao meio, tá? Ou melhor, um pingo de tinta num pedacinho de papel dobrado ao meio. O espelho se faz a partir da linha do Equador. O que está para o norte e está para o sul na mesma sequência. Aqui está a grande floresta equatorial. A floresta equatorial africana é essa área central do continente. A gente, quando fala de África, aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir, lembram muito da floresta. Mas a floresta pega uma parte pequena do continente africano. Somente essa área central aqui do continente. Essa parte que está aqui de rosa ao redor da floresta é a área da grande savana africana. É para aí que a gente vai daqui a pouco. A savana é o maior ecossistema da África. A maior parte do continente é uma grande savana. Depois da savana, nessas faixas amarelas, são áreas semiáridas que estão entre a savana e o deserto. Essas áreas têm vegetação de estepe, que é uma vegetação tipicamente semiárida. É como se a densidade vegetal fosse diminuindo. Floresta densa, depois você vem para a savana, que é uma vegetação gramínea de base, como se fosse uma pastagem, só que é uma pastagem natural. Depois a gente vai para as estepes, que é uma pastagem bem espalhada, bem pobre, e depois você vem para os grandes desertos. A área de laranja forma os grandes desertos, o Saara no norte e o Kalahari no sul. Essa é a característica da paisagem vegetal do continente africano. A paisagem mais importante da África e mais importante do destino para onde estamos indo, Quênia e Tanzânia, é a grande savana africana. Aliás, quase todo o território do Quênia e da Tanzânia é a grande savana africana. Existem algumas áreas de steppes, mas predomina fundamentalmente a savana africana. A savana é uma vegetação assim, gramínea de base, capim na base, com árvores espaçadas, árvores e arbustos espalhados uns dos outros. É uma vegetação ideal para o desenvolvimento dos animais de grande porte da África. A grande quantidade de capim cria um volume de alimentação para a vida animal natural do continente gigantesca. Então é muito comum na savana a presença dos grandes herbívoros, girafas, elefantes, antílopes, todos eles pastoreiam na savana. E é claro, onde você tem animais de grande porte, herbívoros, se alimentando da vegetação gramínea da savana, aparecem os grandes predadores. Os predadores é para lá que eles vão, porque é lá onde eles têm também acesso à alimentação e à caça que eles vão provocar. A capital do Quênia chama-se Nairobi. Nairobi é uma cidade grande, hoje é uma cidade com 3,5 milhões de habitantes.
Aliás, é a maior cidade da África Oriental, é Nairobi. Uma cidade que intercala, oscila, tem um contraditório entre o moderno e a pobreza, entre o moderno e o primitivo. Quando você vê uma foto como essa, e se eu não lhe dissesse que é Nairobi, muita gente que nunca foi à África poderia achar que é uma grande metrópole de um país latino-americano. Prédios altos, arranha-céus, prédios espelhados, como algumas das cidades modernas da América Latina. Poderia ser Santiago, ou mesmo São Paulo, e assim por diante. Nairobi, a capital do Quênia. Só que Nairobi, aqui eu estou no centro financeiro e comercial de Nairobi. Aliás, Nairobi é a capital financeira e a capital comercial da África Oriental. É o grande hub dessa parte do continente e é o grande hub econômico também. A economia nos entornos de Nairobi, que é a capital do Quênia, ela é maior do que nos outros países que estão aí perto. Só que Nairobi também tem as suas mazelas de pobreza. Essa é uma foto aérea de Kibera. Kibera é a maior favela da África. A maior favela do continente africano, fica nos entornos de Nairobi. Nairobi é a maior cidade da África Oriental, e Kibera é a maior favela da África, com cerca de 180 mil habitantes lá em Kibera. Kibera ficou famosa num filme rodado dentro da favela, parte dele, né? Até cujo produtor é aquele, me ajuda aí, Tiquinho, por favor. Fernando Meirelles. O Jardineiro Fiel, de Fernando Meirelles. O Jardineiro Fiel é um filme maravilhoso. A gente tem recomendado alguns filmes aqui nessas lives. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. E a história do Jardineiro Fiel, ela começa na favela de Kibera, em Nairobi. Se expande por outras áreas do continente africano, mas todo o plano da história se passa aí na África, na região do Quênia. Acho que vale também falar para o pessoal que está chegando, que se quiser chamar mais gente para assistir a live, clicar nesse botão do aviãozinho de papel aí embaixo, convidar os amigos que se interessam, porque tem muita coisa legal, muita parte turística desse destino que é um mistério para muita gente, né? E é um desejo para muitos também. Aliás, sempre que eu sou questionado sobre destinos turísticos, é muito comum a pergunta que vem de lá, dizer qual foi o destino turístico, o local que você visitou, que você mais gostou. Pergunta muito difícil, porque o mundo é cheio de coisas maravilhosas para a gente conhecer. O mundo tem tantas atrações fantásticas que é muito difícil responder essa pergunta assim, de bate pronto. Mas quase sempre eu digo, na dúvida, a África é o lugar onde fui e que eu mais tenho vontade de voltar com uma certa frequência. Já tive a oportunidade lá algumas vezes, e quando a gente falou de África lá para fazer a live, havia aqui em casa uma grande discussão sobre o que fazer, porque tem destinos fantásticos. Ruanda, o encontro com os gorilas. Um dia desse eu conto para vocês como foi quando eu subi na montanha dos gorilas. África do Sul, que é o destino mais comum, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, são tantos destinos interessantes que a África possui. Escolhemos Quênia e Tanzânia. Nairobi, como uma grande metrópole de um país subdesenvolvido, obviamente tem suas mazelas. Essa foto é para mostrar o trânsito caótico de algumas áreas de Nairobi. É claro que a cidade também tem avenidas largas, tem também avenidas modernas, por onde transitar, mas nas áreas periféricas o trânsito de Nairobi é sempre muito complicado. Essa foto mostra Nairobi tem uma grande infraestrutura de turismo, tá? É como se a cidade fosse o ponto de partida para os grandes safaris do Quênia. Quem vai ao Quênia chega por Nairobi e é daí que sai para os grandes safaris. Então faz parte dessa grande infraestrutura turística, hotéis muito bons, hotéis de alta qualidade, né, muito legais, e também restaurantes muito interessantes. Eu escolhi essa foto pela curiosidade do Carnivore. O Carnivore é um restaurante típico de Nairobi. A primeira vez que eu estive no Quênia, no Carnivore ainda servia carne é um restaurante de carne, claro, né? O nome já está sugerindo, mas servia na época carne de camelo, carne de antílope, carne de crocodilo, carne de avestruz e de uma série de outros animais africanos. Voltamos ao Quênia 10 anos depois e aí já não se via mais nada disso. O Carnivore virou uma churrascaria com carne de boi, cordeiro, coisas desse tipo. Então o menu diminuiu um pouco. O único animal africano que servia no Carnivore, na segunda vez que nós fomos, foi a avestruz. Essa continuou servindo porque
é um animal criado por lá. Aí está uma foto do Hotel Southern Sun Mayfair. Foi um hotel que ficamos no Quênia algumas vezes. Algumas vezes estivemos por lá. O hotel é como se fosse um centro de relacionamento e partida para os safaris. As pessoas que estão ali no lobby do hotel, você ouvindo as pessoas conversar e todo mundo usando roupa caqui, chapéu, muita máquina fotográfica na mão, mochila, saindo para os safaris a partir da rede hoteleira do Quênia. Nos entornos de Nairobi tem muitas atrações para serem feitas também. Não é apenas safari que se faz por lá, existem atrativos nos entornos da cidade. Eu escolhi 3 para contar para vocês. O primeiro é essa história da Karen Blixen. A Karen Blixen foi uma escritora dinamarquesa que viveu na África durante muito tempo, na primeira metade do século XX. Ela foi para a África numa aventura e por lá montou uma fazenda com o seu primeiro marido e viveu por lá cerca de 20 anos na África. A Karen Blixen ficou muito famosa na África porque ela fez um trabalho social fantástico com as tribos que viviam nos entornos de Nairobi. Era caçadora, como aqueles que iam para os europeus que iam para a África naquela época, ela era caçadora. E o romance da Karen é uma escritora famosa porque, dentre os contos que ela escreveu também, ela escreveu A Festa de Babette, que virou filme, e é um filme super famoso também escrito pela Karen Blixen. Além de A Fazenda Africana. A Fazenda Africana foi uma espécie de relato autobiográfico da Karen Blixen. E esse relato autobiográfico serviu de pano de fundo para o roteiro de um filme que foi ganhador de Oscar, que é outro filme maravilhoso. Quem nunca assistiu, vale muito a pena anotar no caderninho e assistir, chamado Out of Africa. No Brasil ele foi lançado com o título de Entre Dois Amores. É a história da Karen Blixen e dos 2 amores com os quais ela conviveu lá na África. É uma história linda, romântica e que tem uma ambientação paisagística de paisagens africanas fantástica. A grande história da Karen Blixen lá na África foi ter montado uma fazenda de café. Ela montou uma fazenda de café e durante muito tempo desenvolveu essa fazenda, criando uma série de núcleos comunitários das tribos africanas, criando uma série de projetos de alfabetização, de saúde, etc. Então, ela era uma espécie de heroína para o povo do Quênia. Hoje existe lá um museu em homenagem a Karen Blixen. A Fazenda Africana é o nome do museu. É um museu que conta a história da Karen Blixen e que pode ser visitado. Aqui está o maquinário antigo da fazenda de café que existia na região. A fazenda é muito interessante, o museu é muito interessante, tem fotos da época, vestimentas da época, conta a história da Karen Blixen e vale muito a visita. Fomos a 2 outras atrações nos entornos de Nairobi. Ao Giraffe Center, que é um centro de preservação de girafas nos entornos de Nairobi. Lá eles trabalham com uma girafa chamada Rothschild, que é uma das que ficaram ameaçadas de extinção. E hoje nesse centro de reabilitação, essa girafa tem se desenvolvido mais. E você pode ter acesso a girafas muito próximas dela. É um centro de reabilitação, as girafas estão lá. Existe até um hotel que está dentro desse centro, que é o Giraffe Center de Nairobi. Fomos ao Parque dos Crocodilos, também nos entornos de Nairobi, onde eles têm lá dezenas de crocodilos do Nilo. O crocodilo do Nilo é esse gigante aí, é o maior de todos os crocodilos da África. Existem vários tipos de crocodilos na África, o maior é o crocodilo do Nilo. E não é só no Nilo que ele existe. O Nilo não chega ao Quênia, mas o Quênia tem crocodilo do Nilo, como tem crocodilo do Nilo em Botsuana, em vários outros cantos da África, tá? É o segundo maior tipo de crocodilo do mundo. O maior fica na Austrália, é um crocodilo que nada em águas salgadas também, no litoral da Austrália, e esse é o segundo maior, chega a medir 5 metros de comprimento. Nós fomos para o Quênia e a Tanzânia, todas as vezes que estivemos lá, em busca disso aqui, ó, do ciclo da vida. Essa região que fica entre o Quênia e a Tanzânia é uma das poucas regiões do mundo onde a concentração e a densidade de animais ainda hoje é como se estivéssemos há 500 anos atrás. Não mudou muita coisa. Claro que na época da caça exagerada muitos animais foram abatidos, mas depois eles transformaram as grandes áreas em parques nacionais. Isso ajudou a recompor a população. É uma das poucas áreas do mundo onde a concentração animal
está como era há 500 anos atrás. Quando a gente coloca aqui o ciclo da vida, é para explicar uma coisa que é fundamental para quem vai ao Quênia e à Tanzânia. Acontece aí um dos espetáculos mais fantásticos da natureza. E foi nesse espetáculo que a Disney se inspirou para fazer o fantástico filme O Rei Leão. A linha do Equador está aqui, ó, quase dividindo o Quênia e a Tanzânia ao meio, quase na fronteira dos dois países. É um pouco a norte da fronteira com a Tanzânia, ali passa a linha do Equador. Ele disse que essa região toda tem climas tropicais. Tá aguardando aí que depois a gente faz a prova, tá? Os climas tropicais se caracterizam por ter, são climas quentes, mas tem estações pluviométricas alternadas. Normalmente tem verões chuvosos e invernos secos. Então vamos lá, linha do Equador, climas tropicais, com verões chuvosos e invernos secos. A linha do Equador está na divisa entre o Quênia e a Tanzânia, imagine assim. Então, o verão no Quênia significa inverno na Tanzânia. O verão na Tanzânia significa inverno no Quênia. O que é que acontece? Por que a gente está chegando a esse raciocínio? Quando chove no Quênia, é seco na Tanzânia. Quando chove na Tanzânia, é seco no Quênia. E aí o que acontece? Os grandes animais que pastoreiam, que se alimentam das savanas do Quênia e da Tanzânia, fazem anualmente esse grande ciclo migratório. É um ciclo migratório onde? No verão do Quênia, o verão do Quênia é o verão do hemisfério norte, tá? Junho, julho e agosto. No verão do Quênia, eles vão para o Quênia porque as chuvas estão por lá e a alimentação é abundante. Quando chega o verão da Tanzânia, é inverno no Quênia, vem a seca, destrói o capim, aí eles vão para a Tanzânia, aproveitar a pastagem que já se recuperou na Tanzânia. Essa história é maravilhosa, e é isso que dá a grande abundância animal que existe nessa região. Aqui está, ó, o grande ciclo da vida. Foi nesse ciclo da vida que a Disney se inspirou para fazer a história de O Rei Leão. Esse ciclo da vida realiza um fenômeno que nós chamamos de a grande migração. O ano inteiro, os grandes herbívoros, capitaneados, liderados, comandados por zebras e gnus, fazem a grande migração. Num período migram para o norte, para o Quênia, quando as pastagens são abundantes no Quênia. No outro período migram para o sul, para a Tanzânia, quando as pastagens são abundantes na Tanzânia. E foi isso que nós fomos lá para ver, tá? O Rei Leão está aí em homenagem a ele, se inspirou dessa história. Para ver isso tudo, a gente tem que ir às grandes reservas animais. As grandes reservas animais são a do Quênia, existem várias, tá? Porém, as mais importantes e mais famosas no Quênia é a grande reserva Masai Mara. Masai deu uma travada aqui para o pessoal. Voltamos aí? Voltamos. A grande reserva Masai Mara, a do Quênia. Na Tanzânia é a grande reserva do Serengeti. Elas são fronteiriças. Masai Mara no Quênia, Serengeti na Tanzânia. Para ir até lá, de Nairobi, a partir de pequenos aviões em campos de pouso. E esses campos de pouso estão sempre próximos aos lodges que existem nessa região. Existe outra forma de chegar até lá. A forma mais fácil, mais rápida e mais comum é através de pequenos voos, pequenos aviões, tá? Mostra aviões, ali o avião de novo, para o pessoal ver. Aviões às vezes de 4 pessoas, aviões às vezes de 12 pessoas, são aviões pequenos que vão para lá. Nós quando fomos ao Quênia pela primeira vez, voamos nesse avião, paramos aqui, era um avião um pouco maior, eu acho que tinha capacidade para 10, 12 pessoas, descemos aí, fica sempre próximo aos lodges, tá? Existe uma outra alternativa que é a alternativa rodoviária, você sai de Nairobi e vai de carro até a reserva Masai Mara. São 300 quilômetros aproximadamente de uma estrada bastante razoável, semelhante às nossas que a gente tem aqui pela Bahia. Nada muito diferente do que a gente tem aqui, tá? 300 quilômetros se faz em aproximadamente 6 horas e no caminho tem algumas paradas interessantes. A primeira parada que fizemos interessante foi num observatório para ver o grande Vale do Rift, The Great Rift Valley, o grande Vale do Rift. O grande Vale do Rift, na realidade, é uma fenda tectônica que está se abrindo no tempo geológico, tudo isso é tempo geológico, que vai desde Israel, aqui no mar Mediterrâneo, até Moçambique. Essa grande fenda tectônica está tracejada aqui no mapa, ó,
ela é visível em todo o continente africano nessa área. E ela está separando o continente africano. No futuro, a África vai se dividir em duas partes. A placa tectônica africana está sendo dividida ao meio. Ao meio não, tem uma pontinha dela que está se desgarrando. Esse futuro a gente não vai ver, porque vai acontecer daqui a alguns milhões de anos. É tempo geológico, mas nesse tempo geológico está abrindo essa fenda aí no grande vale do Rift. Em vários lugares da África, nesses caminhos por onde a gente vai, Quênia e Tanzânia, a gente vê imagens do grande vale do Rift, tá? O pessoal aqui tem vê, a imagem dela. você passou rápido aí na foto do grande Aqui vale. Essa tá bacana, dá pra você ver, ó. Dá pra você ver aqui a fenda tectônica, é como se esses dois blocos estivessem se afastando. É um movimento tectônico de pequena atividade, mas eles estão se afastando um do outro. E ele vai daqui, ó, desde o Mar Vermelho, na realidade vem a norte, vem desde Israel, passando pelo Mar Vermelho, essa fenda, que é o grande vale do Rift, vai até Moçambique, lá embaixo, tá? Esse caminho a gente chega até lá, no outro mapa interessante, que mostra novamente ela, os grandes lagos da África, a parte sul do Rio Nilo e os grandes lagos da África estão nesse caminho do Great Rift Valley, que divide essas duas partes do continente africano, tá? Nesse caminho, na estrada que vai até a reserva Masai Mara, você encontra grandes plantações, uma agricultura intensiva de trigo, milho, plantações bem modernas, mecanizadas, etc. E é possível hoje encontrar nesse caminho até estradas Maasai. São raras, cidades Maasai, vilas Maasai. São raras as cidades Maasai, mas já existem algumas cidades que reuniram essa mão de obra que trabalha para essas fazendas. O objetivo era chegar lá, na reserva Masai Mara, no coração da grande savana africana. Aqui está uma foto que mostra claramente como é a savana africana. Vegetação gramínea de base e árvores espalhadas umas das outras, tá? O elefante aí caminhando dentro dela. E é para lá que fomos. Nosso produtor aqui, Kim Nery, nessa época com 13 anos de idade por aí, nós fomos ao Mara Serena Lodge. Essa rede serena ela tem vários hotéis em toda essa região. Eu peguei essa foto para lhe mostrar a latitude, ó. Latitude 1 grau, ou seja, está ao lado da linha do Equador. Altitude, ó, 5.600 pés, algo em torno de aproximadamente quase 2.000 metros. Então você tem aí as características que a gente estava comandando antes. Os lodges são maravilhosos, tá? Tem muita gente que tem algum receio de ir à África, mas os lodges têm estruturas fantásticas, água quente, ar-condicionado, é como se fosse um bom hotel. A diferença é que normalmente eles são tendas, em alguns lugares eles são tendas, outros são construções de alvenaria mesmo, tá? Mas são bastante confortáveis. Aí está um exemplo dos carros que são usados em safari. Esse é um dos tipos de carro. Normalmente são carros tipo Land Rover ou similares, as Toyotas similares, tá? Alguns deles têm um teto aberto, como é o caso desse, para que as pessoas que vão fazer os safaris possam ficar no teto aberto fazendo fotografia e de uma forma protegida. Então você tem carros com essa característica e tem outros também que são mais abertos. Esse aqui já é um carro bem mais aberto. Essa foto nós tiramos, não foi no Quênia, eu coloquei só para ver o tipo de carro, foi em Botsuana, mas você vê aqui o leão bem próximo do carro, o carro completamente aberto. E eu fui algumas vezes, já fiz muito safari na África, nunca tive receio, nunca tive medo. Apesar de saber que aquilo lá é o mundo animal, é o mundo selvagem e que podem existir sim acidentes, mas sobretudo se houver alguma imprudência por parte dos turistas. No mais, funciona muito bem. Essa cena também eu coloquei para a gente ver que nem tudo na savana é um paraíso. A gente estava fazendo safari, esse era o nosso guia, quando de repente encontramos um carro semelhante ao nosso, totalmente atolado na savana. E essa pesquisadora inglesa, que vive por lá, estava em apuros, ela não conseguia tirar o carro estava atolado, o nosso guia desceu, deu uma força, puxou com um cabo de aço e a gente conseguiu socorrer a jovem que estava lá. Enquanto isso eu estava dentro do carro, porque alguém tinha que documentar aquilo tudo, eu fiquei lá só fotografando e tal, enquanto que o nosso amigo ali, Ranger, é quem fazia o trabalho de salvar a pesquisadora.
O barato dos safaris fotográficos que existem hoje é você em busca dos Big Five. Os Big Five é o nome que eles dão aos 5 grandes animais da África. 5 grandes, não necessariamente os maiores, tá? Por exemplo, a girafa não entra aí nos Big Five. São 5 mais temidos animais africanos. Esse é o conceito dos Big Five. E a brincadeira do safari é você encontrar os Big Five, para levar para casa as fotos de cada um deles. O leão, obviamente, que é o rei da savana, e está aí como um dos Big Five. O búfalo, que tem uma importância muito grande, um animal extremamente forte, destemido, brigador, né? O leopardo, que é o mais difícil de todos eles de ser encontrado. O elefante, que é um dos Big Five mais importantes, e esse sim, o mais imponente. E o rinoceronte. Hoje de todos, o que é mais ameaçado de extinção é o rinoceronte. E por isso mesmo também mais difícil de se ver. Aqui os mais difíceis de serem encontrados são rinoceronte e leopardo. Se algum dia você for à África, você vai em busca dos Big Five. E comemora-se encontrar os 5. Nem todo mundo consegue. A África não é um jardim zoológico. A savana africana não é um jardim zoológico. É um local de vida selvagem. E você tem que ter um pouco de sorte. Às vezes nós fazemos safaris de 2 horas e meia, 3 horas e voltamos do safari com pouca memória fotográfica. Às vezes você vai ver cenas espetaculares, caçadas e cenas espetaculares. Tem que ter um pouco de sorte também. E se encontrar o Big Five aí é o sonho perfeito. O leão é o rei da savana. É o animal mais procurado. Felizmente ele é abundante, é comum. E como ele é destemido, porque a terra é dele, quem manda é ele não se esconde. Então é muito comum você encontrar o leão em várias ocasiões da África, tá? A gente aí tem algumas fotos de momentos específicos. Observe que está bem próximo aqui, ó, desse carro de safari. Esse leão foi brincar com a leoa e a leoa não tava no seu dia mais apaixonado, o seu dia mais romântico, e devolveu para ele ali com um rugido feroz, tá? Nesse momento. Às vezes os grupos leões, eles podem ser encontrados em até 40 indivíduos. Normalmente é um macho dominante, que é o rei da turma, que é quem manda no grupo, é o macho dominante reprodutor, e o restante do grupo são fêmeas ou animais jovens, filhotes, leões machos, porém adolescentes. Esses é que convivem com o grupo. Pode existir grupos de até 40 indivíduos. Esse grupo que nós encontramos, nós estávamos com guia depois de alguns dias de safari na África. Tínhamos visto grupos pequenos de leões, 3, 4, 5. E quando ele nos pegou no campo de pouso, ele disse: quantos leões vocês já viram num único grupo? Aí eu disse: eu acho que nós vimos um grupo com 5 ou 6. Ele disse: então eu vou levar um para vocês verem, um grupo de 14 animais. E nos trouxe para esse grupo aqui, que era um grupo fantástico. Era um grupo de 14 animais, tinha um macho dominante, o restante, como a gente falou, eram fêmeas e alguns adolescentes machos também no meio do grupo. Quando esses adolescentes se tornam adultos, eles normalmente são expulsos do grupo pelo macho dominante. E eles vão em busca de um outro grupo para tentar ser o dominante desse outro grupo. Caso encontre, existe uma briga feroz entre os dois machos, o que quer conquistar um novo grupo e aquele que tem o grupo como seu. Nessa briga feroz, quem perde vai embora e vai viver solteiro no meio da savana. É muito comum você encontrar grupos de machos solteiros, 2 ou 3 no máximo, machos solteiros. Eles vivem por aí afora, perambulando pela savana. O mais comum dos grandes grupos são fêmeas e apenas um macho, que é o dominante do grupo. Aqui está um outro grupo também, basicamente fêmeas, tem um macho dominante desse grupo, que não saiu enquadrado na foto. Os leões, normalmente, quando caçam, eles têm uma frustração na caça muito grande. Caçam em grupo, e apenas 30% das tentativas se dão como bem-sucedidas. Então ele precisa aproveitar muito bem a caça que ele fez. Então eles comem bastante, comem a exaustão. E como comem a exaustão, eles descansam bastante. Descansam muito para guardar energia até que a próxima caçada se inicie. Esse é o objetivo da vida: reproduzir, caçar, se alimentar, ser forte lá na savana. Chegam a repousar, sobretudo o macho, até 20 horas por dia. As fêmeas são as grandes caçadoras, elas é quem saem para caçar, mas o macho vai também. O macho vai para quando a parada é difícil. Quando a parada é mais difícil,
que precisa de alguém mais forte, ele vai em cima. Normalmente o macho é quem defende as crias e defende as fêmeas, defende o grupo dos grandes combatentes, hienas e outros animais que tentam atacá-los. Quem defende primeiro é o macho. E ele vai resolver a caçada quando é necessário. Na maioria das vezes, as fêmeas resolvem os seus problemas. Os elefantes vivem também em grupos grandes. Fêmeas e machos em grupos grandes, grupos de 20, 40, até 60 animais. Uma característica interessante dos elefantes é que os filhotes são muito protegidos. Eu coloquei essa foto porque mostra bem isso. Um grupo de elefantes, todos eles ao redor do filhotinho aqui pequeno, ó, e o filhote sendo protegido pelos animais. É um animal dócil, normalmente dócil, amistoso. Você pode chegar relativamente perto dele, é bom que chegue, claro, com a segurança do carro, porém jamais coloque o filhote em risco. O erro maior que às vezes se comete no safari é o carro de safari dividir o grupo colocando o filhote de um lado e a mãe do outro. Se isso acontecer, o filhote ficar de um lado e a mãe do outro, o carro está correndo um sério risco. Como os rangers são especialistas nisso, eles jamais fazem isso. Quando sentem algum perigo, saem do lugar em que estão para permitir que o filhote se aproxime da sua mãe. Protegem muito as mães, protegem muito os filhotes, e essa foto mostra de novo aqui ele quase que grudado ali na pata da elefante. É um animal muito maior do que o elefante indiano, que é o elefante que a gente encontra que encontrou em circo ao longo da vida. O elefante africano é um animal muito maior e não é um animal que foi domado ao longo dos séculos. Né? Ele é bem mais difícil de ser domado, como o Kim falou aí, ele é um animal, uma das coisas que me impressionou na África é como os animais que você vê na savana estão sadios. Você não vê animais fracos, magros, porque o fraco, magro não tem vez. Rapidamente ele será devorado por um predador. Então os que você vê todos são sadios, são animais fortes. E o elefante africano, ele é um elefante escuro, bastante escuro. Isso faz parte da característica dele, do sadio. É um ponto legal ressaltar que todas as fotos aí da apresentação são fotos tiradas em viagens na África, por Joaquim Neri, acho que todas são suas, né? Não botou nenhuma minha aí para dar uma canja. Hoje elas se misturaram, as que são minhas são suas também. Bom, aqui está o leopardo, essa é uma das fotos que eu mais gosto, daquelas que eu consegui tirar na África. O leopardo é um dos animais mais difíceis de se encontrar. Primeiro porque ele é solitário, raramente você vê em dupla, não vê grupos como você vê dos leões. Segundo, os leopardos vivem muito em árvores, no alto das árvores, então não é um animal fácil de se ver. Tem hábitos de caça noturno, o que dificulta ainda mais. Esse leopardo, por exemplo, nós flagramos ele quando estávamos nos despedindo em um safari, já íamos de volta para o lodge, quando de repente o nosso ranger, que é o guia de safari, ele que tem um olhar obviamente treinado para isso, ele viu o rabo do leopardo acima da relva. Quando ele viu o rabo do leopardo branco acima da relva, ele disse, pô, tem um leopardo ali, ó. Nós não vimos nada, mas confiamos e fomos nos aproximando. Quando nos aproximamos era um leopardo, ele começou a caminhar e foi para a beira dessa lagoa, onde ele parou para beber água, do lado oposto àquele que nós estávamos, e a gente conseguiu esse flagrante espetacular. Não sei se Lala está nos assistindo, mas se tiver, dá um ok aí, Lala. Lala, eu presenteei Lala com essa foto, ela me mandou até outro dia, ela tem essa foto na parede da casa dela. Os leopardos andam muito assim, em árvores, e é nas árvores, por exemplo, que eles colocam as suas caças. Quando eles caçam embaixo, muitas vezes eles puxam a árvore, como é um animal muito forte, ele sobe a árvore puxando a caça e deposita a árvore lá em cima, para que ela não seja devorada por aqueles caçadores de cadáveres, hienas, os cães selvagens, abutres e tantos outros. Então eles normalmente colocam as caças no alto da árvore. Os búfalos, claro, vivem em manadas, são animais muito fortes. É um animal que as tribos africanas mais temem. Muitas das tribos africanas temem mais o búfalo do que o leão. Porque como o leão não teme o homem, ele não ataca o homem. O homem, dizem que a carne do homem é muito mole para os leões. Então ele normalmente não ataca o homem. Então o búfalo é um dos animais que eles mais temem. Eles temem muito o búfalo, temem muito o hipopótamo.
são animais que eles mais temem. O leopardo é um animal que tem medo do homem, se o homem se aproxima e ele não está em condição de perigo, ele se afasta, mas o búfalo não. O búfalo parte para cima, é um animal forte, assim como ele ataca elefantes, como ataca leões e ataca outros predadores africanos, os búfalos. Os leões, por exemplo, evitam caçar os búfalos, só caçam animais mais fracos ou filhotes, animais menores, que eles isolam e conseguem caçar. Mas um búfalo adulto, forte, para o leão caçar, somente se ele estiver em condições desesperadoras de fome. Ele prefere outro tipo de animal que ele possa chegar mais facilmente. Chegam a 900 quilos de peso os búfalos, animais bastante fortes, sadios, gigantescos. Essa foto aí, por exemplo, mostra o quão intimidador ele é. O rinoceronte é um dos 5 grandes, é um dos Big Five. O rinoceronte hoje, de todos eles, é aquele que mais se aproxima da extinção, ou que mais sofre ameaça de extinção. Hoje a extinção do rinoceronte é improvável porque, apesar de continuar sendo caçado, tá? Mas já existem várias reservas, centros de recria e de reprodução de rinocerontes. Então a quantidade de indivíduos na África tem aumentado um pouco nos últimos anos. Existem 2 tipos básicos, o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. Ambos são cinzas. Por que um é chamado de branco e o outro é de negro? Não é porque um é mais claro que o outro. Os primeiros naturalistas que chegaram à África, quando voltavam para a Europa, eles relatavam verbalmente o que viram por lá. E ao relatar verbalmente o que viram por lá, falavam de um rinoceronte que tinha uma boca larga, e que tinha uma cara mais assustadora, que eles chamavam de Wild Rhino. Wild Rhino era o rinoceronte selvagem. Esse era o nome que os primeiros naturalistas deram a esse rinoceronte. Quem ouviu chamou de White Rhino e achou que era rinoceronte branco. Em oposição ao rinoceronte branco, veio o rinoceronte negro. Quais são as grandes diferenças entre eles? O rinoceronte branco vive de pastagem, se alimenta no chão, normalmente tem a cabeça baixa. No dia que você encontrar um pela frente, você vai ver. Ele se alimenta no chão em gramíneas, então ele está sempre com a cabeça baixa. Tem uma boca mais larga, porque ele come capim. Para que ele possa comer mais, a boca é mais larga, tá? O rinoceronte negro tem uma boca menor, uma boca mais estreita, tem a cabeça mais em pé, porque come arbustos mais altos. Então essa é uma diferença fenotípica entre eles, que diferencia bem um do outro. Essa é outra imagem de um rinoceronte negro que nós encontramos em um dos safaris que fizemos na África. Aí eu vou contar algumas historinhas para você das experiências que nós tivemos por lá. No primeiro safari que fizemos no Quênia, no segundo, aliás, no dia seguinte, quando chegamos lá pela primeira vez, nós tínhamos na programação um café da manhã, no campo, na beira do rio Mara. A programação chamava Café da Manhã com Hipopótamos e Crocodilos. Achava eu que nós iríamos chegar lá de carro e que o café seria servido no carro e que nós iríamos comer no carro. Quando nós chegamos lá, o nosso guia disse: aqui vocês descem. E era eu e minha família, aqui nós descemos. Quem estava nos esperando? Esse guerreiro Maasai, apenas com uma lança na mão, e ele não é um personagem folclórico, é um guerreiro Maasai de fato, com a lança na mão, e iria ser o nosso condutor a partir dali. O nosso ranger pegou o carro e foi embora, e sumiu atrás da moita, e nós ficamos com o guerreiro Maasai. Saímos andando, fomos até a beira do rio, e lá na beira do rio Mara, que é o rio que corta a reserva Maasai, nós vimos grandes hipopótamos, uma quantidade de hipopótamos gigantesca por lá, e vimos também grandes crocodilos. E foi ali que nós tomamos o café da manhã. Tinha várias mesas servidas, outros turistas foram chegando, outros grupos safari, não ficamos sozinhos. De repente tinham 20, 30 pessoas tomando café da manhã, e nós estávamos ali na beira do rio Mara com hipopótamos e crocodilos. Os hipopótamos vivem muito debaixo d'água, a maior parte do tempo eles ficam assim, ó, submersos. Eles precisam da água para refrescar o corpo, eles não transpiram. Como não transpiram, para que haja um equilíbrio térmico entre a parte interna do seu corpo e a parte externa, ele precisa estar quase sempre debaixo d'água. E ficam, sobretudo durante o dia, dentro d'água o tempo todo. Conseguem ficar até 5 minutos submersos na água. É um dos animais mais temidos pelas tribos africanas, pelos nativos africanos.
Os hipopótamos matam mais humanos na África do que leões, leopardos, crocodilos e outros animais, outros grandes predadores. São temidos hipopótamos, sobretudo porque caminham à noite eles saem da água, como estão no rio e o homem usa o rio, é muito comum o homem se aproximar do hipopótamo e muitas vezes é pego de surpresa. À noite eles saem do rio e vão pastar, aí se tornam também animais perigosos para os nativos da África. No Rio Mara, além dos hipopótamos, grandes crocodilos do Nilo, estão ali nas margens do rio, é estreito, era lá que a gente estava tomando café da manhã. Na sequência nós fomos até a tribo Maasai. Os Maasai é um povo que vive entre o Quênia e a Tanzânia. Sobretudo entre Quênia e Tanzânia, onde estão as grandes tribos Maasai. Fomos recebidos pelo chefe da tribo, do lado de fora da aldeia Maasai, e foi uma manhã maravilhosa que tivemos lá com eles. Os Maasai recebem os turistas, claro, com muita cantoria, com muita alegria, são muito agradecidos da recepção dos turistas. É claro que isso lhe dá também algum benefício, esse turismo controlado lhes dão algum benefício. As mulheres se juntam aqui para cantar para a nossa chegada, e aqui nós estamos dentro da aldeia Maasai. Observe as casas deles aqui ao redor. As casas estão aqui. Não sei se está dando para você ver, quem aproxima aqui, por favor. Uma cerca de gravetos com espinho. Toda a aldeia Maasai é cercada por esses gravetos com espinho, que é para proteger a área da aldeia dos grandes predadores. É como se fosse uma cerca de arame farpado, só que não é um arame farpado natural. Gravetos com grandes espinhos para que os predadores não cheguem até aí. Os Maasai são povos históricos do Quênia. Normalmente tem um fenotipo bem próprio. Eles são altos e magros. Essa é a característica natural dos Maasai. E tem uma dança que eles fazem entre eles, que é para ver quem pula mais alto. Uma espécie de dança do acasalamento. Quando eles estão na fase de encontrar uma esposa, eles fazem essa competição para ver quem pula mais alto, e para aí aquele que conseguir é quem conquista a esposa que está ali sendo disputada por eles. O grande... nesse dia que nós visitamos, esse guerreiro Maasai, ele fez fogo com a madeirinha para a gente ver a habilidade dele em fazer o fogo. Foi mais uma demonstração para os turistas que estavam lá. São grandes criadores de gado. A principal riqueza dos Maasai é o gado. Os Maasai têm por cultura, eles dizem que todo o gado do mundo, todas as vacas do mundo, eles dizem assim, pertencem aos Maasai. Os Maasai são donos de todas as vacas do mundo, mesmo que eles só tenham algumas lá nas suas tribos, tá? Trazem à noite as vacas para dentro da aldeia. Aqui você está vendo as casas Maasai, ó. Essas casas são feitas de esterco de gado. Eles fazem uma argamassa de esterco de boi com barro, e com essa argamassa eles constroem as suas casas. As casas estão aqui ao redor da aldeia. Trazem o gado para dentro desse cercado que eu lhe falei de espinhos, e ali passam a noite, dormem ali, vivem ali. É um ambiente para nós bastante curioso, não é um ambiente obviamente higiênico, é a vida que os Maasai estão vivendo por lá. Se alimentam do gado, o gado é a base da sua alimentação, a carne, o leite, o sangue, usam sangue. Quando fazem o abate do animal, usam sangue também para beber o sangue, é uma das características dos rituais Maasai lá também, tá? E tem a fama de serem caçadores de leão. Como eles, os Maasai, a grande riqueza deles é o gado, e como o leão é um predador do gado, claro, os Maasai são grandes caçadores de leão. E o leão sabe disso. Por isso que o leão teme os Maasai. Essa cena a gente viu em um dos lugares que fizemos safari na Tanzânia, a cratera do Ngorongoro. A gente estava chegando na cratera, quando de repente a gente viu um guerreiro Maasai conduzindo o seu rebanho para a parte baixa da cratera. E lá embaixo, antes, nós tínhamos visto 2 leões machos solteiros. 2 leões adultos machos solteiros, deitados, descansando. O Maasai estava conduzindo o rebanho exatamente para cima do leão. O nosso guia motorista parou o carro e disse, ó, presta atenção. Na medida em que os Maasai forem se aproximando com o gado, os leões vão levantar e vão embora, vão se afastar dali. Segundo ele, os leões têm na sua memória genética a informação de que os Maasai são caçadores de leão. Não são mais hoje. Hoje é proibido.
mas os Maasai historicamente foram caçadores de leão. E essa memória genética permanece nos leões. Então quando o Maasai chega, o leão se afasta, ele não fica perto. Essa cena a gente viu por lá e foi muito interessante. Aí está a aldeia Maasai, as casas como são feitas, as cercas que ficam ao redor delas, que eu lhe falei para impedir a entrada dos predadores. Essas casas são feitas de esterco de gado misturado com barro, é assim que eles fazem a argamassa para construir as suas casas. A terra dos Maasai, ela fica aqui, ó, entre a reserva Maasai Mara do Quênia e a reserva do Serengeti da Tanzânia. Essa é a principal área dos Maasai. E os Maasai têm a característica de, para ele não ter fronteira. Nós chegamos até a fronteira do Quênia com a Tanzânia, tinha um marco lá, tivemos que voltar. O turista não pode passar, entre o Quênia e a Tanzânia ele não pode passar, os Maasai importam. É o único povo que pode circular do Quênia para a Tanzânia e vice-versa, são povos nômades e para eles não existe essa fronteira. Tá? Aí eu tirei essa foto, também gosto muito dela, uma mulher Maasai dentro de uma das suas casas, a gente esteve lá com o bebê no colo, a foto ficou de uma plástica muito bonita, da mulher Maasai aí também. Aqui tem outra foto bastante interessante também, essa inclusive está no livro, um pouquinho de cada lugar, aquele livro que fizemos de fotografia, essa foto aparece lá no livro. Aí tem alguns animais da reserva Maasai Mara. O avestruz é a maior ave africana, o avestruz macho, o avestruz fêmea, está presente nas grandes savanas em grande quantidade, é um animal que pode chegar a 150 quilos e pode correr até 80 km por hora. Esse é o grou coroado, é uma ave também muito comum nos safaris da África. O grou coroado, ele tem essa coroa aqui na cabeça, ó, é um animal muito bonito, uma das aves mais bonitas da savana africana. Esse é a impala. A impala é um antílope de pequeno porte, tem uma capacidade de corrida e salto fantástica, ele pode saltar mais de 3 metros de altura e até 7 metros de distância, a impala. Esse é um macho, tá? Normalmente os bandos são de 60 fêmeas para um macho, até 60 fêmeas e apenas um macho, assim como os leões, tem apenas um macho dominante no grupo. Esse é o topi, um antílope amarronzado, belíssimo, tem essa mancha negra na anca, é muito comum também nessa área da savana africana. Volta o topi que não apareceu na tela. Topi está aí. Aqui a gente vai, o guepardo. O guepardo é outro predador implacável da savana africana. A grande habilidade dele é a corrida. É o que a gente chama de cheetah. O guepardo é o animal mais veloz do mundo. Chega a correr 120 km por hora. Ele tem um corpo absolutamente aerodinâmico, desde a cabeça, a coluna vertebral até o rabo. A cauda do guepardo, ele usa a cauda para fazer as curvas em grande velocidade. E a arma que ele usa para caçar é essa velocidade. Ele se aproxima de animais, ele tem que chegar a menos de 500 metros. E a menos de 500 metros ninguém consegue escapar dele. Quando ele sai em disparada, é ele quem ganha. Aí está um chacal dourado, é uma espécie de raposa, muito comum também na savana africana. Esse é o Secretary Bird, é o secretário, pássaro secretário, caçador de serpentes. Ele é quem caça serpentes na savana. Chega a 1,5 metro de altura, uma ave lindíssima. 1,5 metro de altura, tem uma envergadura fantástica de mais de 2 metros, tem um voo espetacular, ao contrário da avestruz, que fica no chão. O secretário é uma ave que voa. Ele é o Zazu de o Rei Leão, o secretário? Não. O Zazu do Rei Leão, eu tenho uma foto dele, mas não coloquei nessa live, porque essa foto dele eu peguei em Botsuana e não no Quênia, mas não é o secretário não. Aí está o Calau do Sul, é outra ave também bem típica dessa região, a gente colocou aí pela beleza da foto. Esse é a rola do peito lilás, o rolieiro do peito lilás. Se João Bidó está assistindo aí, João Sena, não sei se ele está assistindo a live hoje. Tá, sim. Lembra os 7 cores que a gente tinha lá em Jaguaquara? Os 7 cores lembram um pouco aí o rolieiro do peito lilás, um dos pássaros aí da savana. A produção me informou que temos apenas 5 minutos. A gente tem muita coisa bacana para ver aí pela frente, tá? Quando faltar 3 minutos que você me avisa para eu contar o que é que vai vir por aí. Aqui, a segunda vez que nós fomos ao Quênia, nós fomos em busca de algo que para mim era essencial ver. A grande travessia do Rio Mar. Eu tinha isso na minha wishlist, eu queria ver. A travessia é um dos episódios mais épicos que existe na história do reino animal. Quando milhões de gnus e zebras
atravessam o Rio Mara por conta daquela grande migração que eu falei antes, e ao atravessar o Rio Mara são capturados por crocodilos no momento em que atravessam. A gente precisava ver isso, e foi para lá que eu fui. Marquei a data. Esse fenômeno acontece sempre no mês de agosto. Não tem dia e hora para acontecer, isso não é um jardim zoológico. Os animais não são tocados para lá, é um fenômeno natural. Mas é sempre no mês de agosto. Quem rege o calendário é o clima e a vegetação, por isso é no mês de agosto. E aí nós fomos para lá para ver, ficamos nesse acampamento Ash New Camp. As cabanas são assim, são de lona, porque elas precisam, caso haja necessidade, serem transferidas de um lugar para outro. Só que internamente bastante confortáveis, tá? Camas king size, ar-condicionado, água quente, televisão, em algumas delas. A maioria não tem, tem das áreas sociais, mas são bastante confortáveis aí a estrutura das cabanas. Só um pouquinho, tem gente achando que a live vai acabar, não, a live só é o Instagram que derruba a gente, quando a gente vai fazer 1 hora de live, e a gente tem que voltar em outra live nesse mesmo canal, só que a gente volta em questão de minutos. A gente segura um pouquinho pro pessoal que saiu voltar, mas segura aí que tem muita África ainda hoje, a gente vai falar de bastante coisa, a gente nem chegou na Tanzânia ainda. Só para ver o que vem pra frente, vem a travessia do Rio Mara, que é fantástica, quando os gnus atravessam o Rio Mara, eu vou contar essa história. Depois a gente vai ter a cratera do Ngorongoro na Tanzânia, a gente vai ter o Monte Kilimanjaro na Tanzânia, a gente vai ter o Lake Manyara, que é uma reserva da Tanzânia espetacular. Depois vamos ter a Garganta do Olduvai, onde os primeiros hominídeos foram encontrados na África. E depois a gente vai ter o grande finale com o Serengeti, que é onde Simba viveu de fato lá no Serengeti. Podemos continuar um pouco mais? Podemos continuar. Bom, aqui está algumas cenas da grande migração. Não sei se dá para vocês verem aí, ó, mais uma grande quantidade de gnus e zebras pastoreando nessa região. Eles estavam aí preparados para fazer a travessia do Rio Mara, tá? Em média, durante a travessia, são cerca de 2 milhões de animais que atravessam o rio. E lá dentro do rio estão crocodilos, e do outro lado do rio estão leões, leopardos, guepardos, abutres, e todos os outros grandes predadores africanos estão do outro lado para fazer o ciclo da vida e a farra da vida que é feito aí. As zebras normalmente pastoreiam junto com os gnus. É muito comum você ver zebras nessa posição. Essa foto é muito interessante, eu coloquei ela mais para lhe contar essa história. As zebras são grandes sentinelas, tá? Tem uma capacidade de visão fantástica. E elas normalmente ficam assim uma com a outra, não é que elas estejam fazendo dengo nas costas uma da outra, não. É para elas poderem ter uma visão de 360 graus. Então essa zebra daqui está vendo tudo o que acontece desse lado e a outra está vendo tudo o que acontece do outro lado. O objetivo é cercar um plano de 360 graus para se proteger de um possível e provável predador que venha chegando. Os gnus são outros que fazem a migração junto com as zebras. Normalmente, 2 minutos ou 2 segundos? 2 minutos. 2 minutos. Normalmente os grandes rebanhos de gnus estão junto com grandes rebanhos de zebra. E eles se protegem mutuamente. A zebra tem uma grande visão, ela consegue ver tudo de muito distante, ela é espertíssima na visão. O gnu tem uma visão péssima, em compensação ele tem um olfato espetacular. Por isso que zebras e gnus convivem juntos. É tão perfeita a natureza que a zebra come a relva mais alta, o gnu come a relva mais baixa. Então eles não competem no alimento, e um protege o outro. Um vê e o outro percebe pelo olfato quando o predador está se aproximando. E aí seguem juntos para fazer a grande migração. Essa foto aqui mostra um rebanho de gnus que nós vimos caminhando para a grande migração. Eu estou aqui do lado oposto ao Rio Mara. Aqui está o Rio Mara no meio. Esses gnus estão vindo nesse sentido, querendo atravessar o Rio Mara. O que vai acontecer você só vai ver daqui a pouquinho, porque o Instagram vai nos derrubar em 1 minuto, mas aguarda aí que a gente vai ver a travessia do Rio Mara. O Instagram vai nos derrubar, mas a gente volta menos de 1 minuto depois para a mesma live, tá? Tô te esperando aqui, tá?